Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos começar o nosso estudo de literatura pela literatura da terceira geração do modernismo brasileiro. E a gente vai falar especificamente da parte da prosa. Para começar, gente, eu trouxe uma citação do Alfredo Bozzi, que é um grande estudioso de literatura, no seu livro A História Concisa da Literatura Brasileira. Vamos ver o que Alfredo Bozzi nos diz. A experiência estética de Guimarães Rosa e, em parte, a de Clarice Lispector, entendem se renovar por dentro o ato de descrever ficção. Diferem das três tendências anteriores, enquanto estas situam o processo literário antes da transposição da realidade social e psíquica do que na construção de uma outra realidade. Então, o que nós percebemos por esse parágrafo, do Alfredo Bozzi? Ele traz basicamente que os autores dessa terceira geração da prosa, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, eles são muito diferentes do que nós vimos nas gerações anteriores. Então, eles fazem essa ruptura com o que nós vimos anteriormente. Então, é uma mudança muito grande na literatura. Por falar nisso, nós falamos que é uma geração que há ruptura e experimentação estética. Vamos entender isso. Na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é mais que notável o trabalho da experimentação estética trazido pelo autor. Essa extrapolação, assim como todas as características que se destacam em determinados grupos de obras e escritores, também está relacionado ao contexto no qual se insere essa fase modernista e a potência criativa do escritor. Então, gente, nós iniciamos, trazendo um dos grandes livros do Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas. Esse livro, então, gente, ele traz esse trabalho de experimentação estética, trazido, então, pelo Guimarães Rosa. Também, gente, essa experimentação que extrapola, o que a gente tinha visto anteriormente na literatura, ela é justamente, gente, a visão que nós, na verdade, a relação que nós percebemos da obra com o momento histórico que a obra está. Então, essa parte histórica é muito importante aqui. Justamente porque, gente, segundo a geração modernista, ou a geração de 30, como ficou conhecida, voltava-se para a realidade brasileira. Era uma maneira de ressignificar a realidade vivida, que passava por crises e movimentações do Estado Novo e da Primeira Guerra Mundial. A literatura estava mais voltada aos conflitos sociais e políticos da época do que à extrapolação estética. Já a terceira geração modernista, ou geração de 45, por sua vez, enfrentava a realidade de forma diferente. O contexto político era mais ameno e, por sua vez, havia menos inquietudes a respeito do que na geração anterior. Era Vargas, o momento era democrático e de desenvolvimento. Esse cenário propiciou aos escritores a abertura com uma fomentação estética e linguística. Além disso, a ficção apresentava espaço para um herói que experimentasse uma transmutação metafísica da realidade. Ou seja, gente, ali nós lemos basicamente a comparação da segunda geração com a terceira geração. Justamente porque essa comparação. A segunda geração volta-se então para a questão mais social, obviamente relacionado ao momento em que eles estão vivendo. Então nós estamos num momento de inquietude, Então isso vai ser bastante importante dentro da literatura dessa segunda geração, que também é chamada de geração de 30. A terceira geração, gente, vai se voltar para si, justamente porque nós estamos em um momento bem mais ameno da literatura, da história. Então isso vai se refletir na literatura. Então aqui nós temos um ponto de comparação importante entre essas duas gerações. Uma geração que estava mais ligada com essa questão da realidade brasileira, justamente pelo momento histórico, e outra que estava mais tranquila, então por isso podia se voltar para si próprio. E a primeira a escritora que nós vamos falar é a Clarice Lispector. Ela nasceu na Ucrânia, em uma aldeia, em 10 de dezembro de 1922. Seu nome de batismo é Aya Lispector.
quando chegou ao Brasil com sua família, deixando o cenário de fome e miséria gerado pela Revolução Bolchevique em 1917, a família Lispector adotou novos nomes. Aya, então, passou a ser Clarice. Ou seja, gente, Clarice Lispector, grande escritora que nós temos na terceira geração e também na história da literatura brasileira. Ela é ucraniana, gente. Muita gente acha que a Clarice é brasileira, mas na verdade não. Tanto que nós descobrimos aqui que o nome dela não era Clarice, era Aya. Por que Aya, gente? Porque é um nome típico da região de onde ela vinha. Mas chegando aqui ao Brasil, gente, justamente para não ser associado ao que eles passaram anteriormente, eles trocaram de nome. Então, Aya passou a se chamar Clarice. Um dos grandes nomes da literatura brasileira, sua obra chamou a atenção da crítica pela invenção de linguagem e inovação estética. Escreveu contos, romances, crônicas e livros direcionados ao público infantil. Faleceu em 1977, vítima de câncer. Clarice viveu profundamente relacionada ao seu processo de escrita. Então, gente, nós podemos perceber, que a Clarice ela é lembrada principalmente por conta da invenção na linguagem e a inovação estética. E ela escreveu, então, gente, contos, romances, crônicas, livros também direcionados ao público infantil. Faleceu em 77, vítima de câncer. E ela fala, gente, que ela está muito relacionada ao seu processo de escrita. E ela fala isso no seguinte trecho. Até hoje eu, por assim dizer, não sabia que se pode não escrever. Gradualmente, até que de repente a descoberta tímida. Quem sabe também eu já poderia não escrever, como é infinitamente mais ambicioso e quase inalcançável. Então aqui, gente, nós percebemos que a Clarice ela não percebe essa distinção entre viver e escrever, justamente porque para ela ambas as coisas estão totalmente entrelaçadas, porque para ela isso é muito visível. Então aqui está o ponto então importante na obra da Clarice. Tanto que a gente vai falar agora da sua ficção introspectiva. Sua escrita é marcada pelo intimismo, pelo fluxo de consciência, pela ruptura com enredos factuais e pelo comportamento marcante de seus narradores. Seus enredos são simples, mas apresentam discussões complexas e profundezas no que diz respeito à existência e ao olhar dos indivíduos diante da vida. Seus contos e romances voltam-se para o interior do indivíduo e da sua subjetividade. Então, o que a gente percebe aqui? A Clarice, gente, ela vai ser marcada por uma característica, que é o intimismo. E também, gente, por conta disso, ela traz algo que nós chamamos de fluxo de consciência. Então, intimismo, fluxo de consciência, duas características que a gente vê muito aqui nela. Também, gente, outra coisa, são narradores marcantes. Então, os narradores da Clarice, eles não estão ali por estar, mas sim, eles são muito importantes dentro da sua obra. E também, gente, os enredos que ela cria são simples, mas isso não quer dizer que são superficiais. E falando dessa ficção, introspectiva ainda, vê-se uma autoanálise das personagens e uma busca por um reequilíbrio diante da fatalidade da vida. Os sujeitos só se resolvem quando aceitam a existência de uma transcendência. E o Bose completa: o sujeito só se salva aceitando o objeto como tal, como a alma que, para todas as religiões, deve reconhecer a existência de um ser que a transcende para beber nas fontes de sua própria existência. Então, gente, a Clarice ela traz essa autoanálise em suas personagens. Então, aqui a gente tem uma característica, marcante também dela. E também, gente, os sujeitos, que estão presentes nas obras da Clarice, eles só então se resolvem quando eles aceitam a existência de uma transcendência. Transcendência é algo que vai além do que a gente tem aqui. Tanto que o Bose, ele completa que isso seria a salvação, então, desses sujeitos dentro da obra da Clarice.
Então a gente tem que lembrar que nós temos o intimismo, o fluxo de consciência e a autoanálise na obra da Clarice Lispector, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!